Bom, e Francisco, nascido como Jorge Mário Bergoglio, ficou internado 38 dias seguidos no hospital Gemelli, em Roma. A internação buscava enfrentar uma pneumonia bilateral. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano com poucos compromissos públicos. No domingo de Páscoa, embora não tenha celebrado a missa, ele apareceu publicamente e deu uma bênção a todos os fiéis que estavam na Praça São Pedro. As cerimônias fúnebres tiveram início hoje mesmo com uma missa de sufrágio na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Enquanto a Ana comentava, nós exibimos algumas imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Agora, lá são quase 11 horas da noite, a gente acompanhava ali um pouco da movimentação, está aí então na tela para quem nos acompanha pelo canal da Oeste no YouTube, da Praça de São Pedro, Cauti. E vale lembrar, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas são católicas no mundo, que corresponde a 17% aí da população mundial. A Ana já trouxe no seu comentário inicial um pouco de como o Papa Francisco levou a política para dentro da igreja, para dentro do Vaticano. E eu queria também te ouvir, Cauti, como a morte do Papa Francisco, o legado que ele deixa, né, o Papa argentino. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio. Boa noite, Piotr. Boa noite à nossa audiência. Pois é um legado de uma igreja que está mudando, uma igreja muito menos europeia, uma igreja muito menos ocidental, no sentido do Ocidente como um todo, Europa, Estados Unidos, e muito mais interessada, muito mais atenta ao resto do mundo, às periferias do mundo, não periferias só sociais, mas periferias geopolíticas. O Papa Francisco, por exemplo, foi um Papa que viajou muito, mas viajou em locais onde o número de católicos é muito pequeno, por exemplo, a Mongólia, né? Por exemplo, países asiáticos, o Iraque, entre outros. E, por exemplo, não viajou em países que são tradicionalmente potências católicas. A Espanha, por exemplo, nunca viajou para a Espanha, nunca foi visitar seu próprio país de origem, a Argentina. É um Papa muito atento, mas não só ele, porque ele também é a expressão, né, de uma parte considerável do colégio cardinalício, ou seja, vamos dizer assim, dos príncipes da igreja, né, dos cardeais do mundo inteiro, de quem pensa o que será a igreja no futuro, e a igreja está muito mais atenta aos novos países, aos países que são o futuro da igreja, que não são europeus, Filipinas, México, a maioria dos países africanos, onde o número de católicos está aumentando, enquanto na Europa diminui por causa da secularização, né, do continente, por causa do envelhecimento demográfico também, enquanto países africanos têm católicos muito mais jovens, onde o espírito de evangelização é muito mais frequente, muito mais forte, e onde a igreja poderia ter uma nova vitalidade. Então, é um Papa que foi eleito, Papa argentino, como ele mesmo brincou, quando foi eleito o Papa, foi escolher o Papa no fim do mundo, né? Geralmente os Papas sempre foram Papas europeus, e é um sinal que o Colégio Cardealício deu para a igreja, para o mundo. Estamos olhando para além da Europa. Estamos vendo para além da igreja tradicional e, obviamente, isso acaba acarretando, como a Ana falou, questões políticas também. Uma outra visão de mundo diferente daquela que a gente estava acostumado. Por exemplo, a contraposição entre leste e oeste, que o Papa Wojtyła tinha muito clara, porque ele era um polonês, que tinha nascido durante um período, ele tinha vivenciado a ocupação nazista e depois a parte da ocupação soviética, não é algo presente na cabeça, né? Não era presente na cabeça do Bergoglio, que nasceu na Argentina. Então, é outra visão de mundo, o Ocidente para ele não é aquilo que é para os europeus ou para os americanos, e, por exemplo, isso levou ele, por exemplo, a ter uma outra visão no caso da guerra da Ucrânia, entre outras coisas. Então, é uma igreja que está se movimentando, uma igreja que está evoluindo, uma igreja que tem 2000 anos de história e que olha para os próximos 2000 anos para se adaptar ao mundo que muda, né?